Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, né? Eu já peço que você curta e compartilhe o link dessa transmissão, ou se você nos acompanha pelo canal do YouTube, né? Curta, compartilhe o link desse estudo bíblico, se inscreva no canal da comunidade, não deixe de deixar seu comentário, sua pergunta, que na medida do possível nós vamos respondendo, ok? Vamos iniciar daqui a pouco. Pronto, vamos lá. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Pegue sua Bíblia, sua caneta, para que você grife as partes que mais lhe chamaram a atenção. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Certo? Vamos lá. Abrindo sua Bíblia. É interessante que você sempre tenha a sua Bíblia em mão, certo? Então, não fique só de escutar, mas de fato pegue sua Bíblia, leia aquela parte que mais lhe tocou, que mais lhe chamou a atenção, marque com a sua caneta, para depois que você ache ela com mais facilidade em outra oportunidade. O mistério do reino dos céus, a parte narrativa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. No inicial versículo 2. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhes alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Vamos lá. Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mais do que vestem roupas finas, vivem nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos lá, a primeira parte, né? A gente vê João Batista, ele pede para os discípulos ir lá interrogar Jesus se de fato ele era o Messias ou deviam aguardar outros. João Batista não é que ele duvidasse plenamente que Jesus era o Messias, mas havia uma certa dúvida no coração de João, porque Jesus era diferente daquele Messias que ele pensava também, certo? Porque a gente vai ver lá no capítulo 3, né, quando é o batismo de Jesus, que João Batista, ao ver Jesus, ele se coloca: eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas sandálias, né? Aquele servo que era o mais fraco da casa, o que menos fazia as coisas, era aquele justamente que desatava a sandália do seu patrão, né, do seu chefe, e lavava os pés, né? Foi assim que Jesus se colocou como o mais humilde. Então, João Batista, ele já se colocava que ele não era digno nem de ser esse servo mais humilde para o Cristo, tamanha dignidade
que era Cristo. E ele esperava que Jesus fosse um Messias diferente. Mas Jesus começa a falar, ide lá e falar o que vós ouvis e veis, né? Os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e o reino dos céus é pregado aos pequeninos, né? Aos pobres. Para que João, através dessa citação do Antigo Testamento, pudesse compreender que sim, ele era o Cristo, e para que pudesse dar testemunho também para os discípulos de João, porque os discípulos de João ainda estavam seguindo e teria que seguir a Cristo, porque o próprio João disse que não era o Messias. Então, aqueles discípulos que ainda teriam dúvida também iriam se juntar ao grupo dos discípulos de Jesus. E aí, na frente, Jesus vai dizer que João Batista, ele era o encerramento do Antigo Testamento. Por ele ser o encerramento do Antigo Testamento, Jesus está dizendo que do Antigo Testamento para cá não houve homem maior do que João Batista, porque João Batista foi justamente aquele que anunciou o Cristo de fato, aquele que preparou o caminho. Mas o menor no reino dos céus, a partir de Jesus, é maior que João Batista, porque conheceu a verdade, porque vai comungar do corpo de Cristo, porque de fato Jesus iniciou uma nova aliança, e a nova aliança é superior à antiga aliança, certo? E vai também dizer que o reino dos céus ele sofre violência, e violentos os que se apoderam. Aí tem várias interpretações. A que eu mais gosto, né, é que para entrar no reino dos céus é necessário realmente a gente fazer violência a nós mesmos, aos nossos conceitos, aquilo que a gente acha, né? E só aqueles que verdadeiramente lutam contra si mesmo é que conseguem entrar no reino dos céus. Não é a violência de lutar e obrigar os outros a serem cristãos, de bater, essas coisas, não. Mas é a violência que a gente faz contra nós mesmos, contra os nossos querer, porque uma das maiores tentações de quem está dentro da igreja é justamente querer fazer aquilo que quer, né? Tem os preceitos da igreja, né? Todos os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, e às vezes a gente acha, não, eu acho que não é assim. E isso é um pensamento que vem muito na nossa cabeça. Mas violentos é aqueles que lutam contra a sua própria vontade, contra o seu próprio entendimento. Julgamento de Jesus sobre sua geração. Versículo 16. Quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentados na praça, ao desafiarem-se mutuamente. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não bateste no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Os fariseus, aquele pessoal daquela época, assim como dessa época, são aquelas pessoas que não se acostumam com nada. Elas não querem seguir a Deus por nenhuma via, né? Nem pela via penitencial, nem pela via da misericórdia. São aquelas pessoas que para elas tudo está errado, tudo tem uma coisa que não está certa. Não são tocados, né? Nem pelos... A gente pode até fazer uma comparação aqui. Tem aquelas pessoas que são os católicos mais tradicionais. Aí tem a pessoa, não, o pessoal tradicional aí tá fora de época e tal, não sei o que, mas lá. E tem aquele pessoal que é mais, não é tão tradicional, né? Diz, não, isso aí tá muito fora da realidade. Então, tem essas pessoas que inventam desculpas para não seguir a Cristo, né? Não querem segui-lo nem pela via de penitência, nem pela via da misericórdia. O João, né, era muito penitente e diziam que ele era um demônio. Jesus comia, bebia e estava junto com os pecadores e dizia que ele era um glutão, um beberrão, né? Seguindo, desgraça para as cidades às margens do lago. Versículo 20.
Então começou a reverberar as cidades onde havia feito a maior parte de seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Evangelho revelado ao simples, o Pai e o Filho. Só retornando aqui aos versículos passados, Jesus ele sai pregando, fazendo milagres, e o povo não se arrepende. O povo não tem Jesus por Deus, não compreende a mensagem do Senhor. Jesus ele vai dizer: ai de vós que foi pregado, que foi feito milagre no meio de vós e vós não acreditais. Se em Sodoma, aquela cidade que foi destruída no Antigo Testamento, tivessem sido feitos os milagres que foram feitos no meio de vocês, até hoje ela subsistiria. E tantos milagres, tantas curas, tantas palavras que o Senhor nos dá durante a nossa vida, e às vezes a gente não se arrepende, a gente não se volta para Deus. Jesus diz, que no dia do julgamento, aquelas pessoas que não ouviram falar dele terão um julgamento mais brando do que aquelas pessoas como nós que ouvimos falar de Jesus, que vimos as suas obras acontecer, que experimentamos, certo? Então que a gente, ao escutar de Jesus, a ver os seus milagres, a escutar a sua voz, que a gente se arrependa, e se volte para Deus. Versículo 25. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Desde o início, as pessoas que são mais humildes, as pessoas que são mais simples, os mais pobres, eles entendem a obra de Deus, eles compreendem. E aquelas pessoas que se acham mais sábios, aqueles que se acham que têm um melhor entendimento, eles têm grande dificuldade porque eles só querem ver pela razão e nem tudo é pela razão. A fé também nos fala muito, e a fé nos fala mais do que a razão, certo? É comum na nossa época ver aqueles homens que são mais instruídos, de fato são aqueles que às vezes aparentam ter menos fé, e aquelas pessoas que sofrem mais dificuldades, que são mais pobres, são aquelas pessoas que têm uma maior fé, acreditam mais em Deus, e o Senhor ele diz, louvado seja o Senhor Deus, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aqueles que se colocam como humildes, aqueles que se colocam como sabedores de tudo, como os grandes, as coisas de Deus lhes ficam ocultas, não porque Deus não queira revelar, mas porque eles não abrem o coração para que Deus os fale. Jesus é o mestre com fardo leve. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse jugo suave e esse fardo leve que o Senhor nos chama é a sua doutrina, seu ensinamento. Os judeus antigos eles tinham muitos costumes, e costumes realmente muito pesados, muitas leis e muitas tradições.
Já o jugo do Senhor, ele é leve. As pessoas que o seguem não têm dificuldade em segui-lo, né? Se você quer seguir Jesus, o nosso fardo será leve, né? Será menos do que aquelas pessoas que seguiam aos judeus daquela antiguidade, né? E aí o Senhor diz que Ele vai dar descanso às nossas almas. De fato, quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos esse descanso. Quando nós estamos numa missa e vivemos bem, o descanso do Senhor ele vem até a nossa alma. Quando estamos numa adoração, a gente pode sentir o alívio do Senhor em nós. Então, que nós possamos buscar o Senhor, que Ele tem um fardo leve e dá descanso às nossas almas. Se nós formos buscarmos outras coisas, nós não encontraremos esse descanso e sempre ficará pesado. Sempre teremos que dar algo mais que nos rouba de nós mesmos. Então possamos buscar o Senhor, que Ele de fato tem este fardo leve. Ele é aquele que pode dar refrigério à nossa alma. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Essa transmissão, esse vídeo, você está acompanhando posteriormente. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal da comunidade no YouTube, né? E sempre que possível, divulguem o estudo bíblico da comunidade Namin, nessa época em que muitas pessoas não querem saber mais da Bíblia, muitas pessoas nunca nem tiveram a oportunidade de ler, ou porque acham difícil, porque tem preguiça, ou por outros motivos afins. E aqui é uma maneira, né, mais fácil, porque a gente está acompanhando junto com vocês, de fazer o estudo bíblico, né? Amém. Obrigado a vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.